E eu queria dizer que hoje o que nós tivemos aqui de manhã, talvez seria uma das principais lições para a nossa classe. Um chamado de Deus que nos coloca em todas as conexões de relacionamento que temos para cumprir os propósitos dEle, sermos instrumentos da revelação dEle. E eu acho que não há um lugar onde isso deve ser mais intenso do que dentro de casa. Deixa eu fazer aqui uma pequena informação da mudança de mente que eu penso que deve operar. Todos nós aqui que vivemos em relacionamentos, em alguma instância, nós já ficamos irados com problemas que surgem nos nossos relacionamentos. Todos nós que temos relacionamentos, em algum momento, nós já perdemos a compostura. Agora eu quero começar fazendo uma pergunta. O que é que no seu relacionamento com seu filho, o que é que no seu relacionamento com seu cônjuge, o que é que no seu relacionamento com seus pais, o que é que no seu relacionamento com os seus genros, noras, sogro, sogra, o que é que no seu relacionamento com os irmãos da igreja lhe traz ira, lhe faz perder a compostura? Deixa eu dizer para os irmãos qual é o meu ponto. Eu estou persuadido que muitas das vezes nós perdemos a compostura, nós ficamos irados, não é quando a glória de Deus está sendo atingida, não é quando a lei de Deus está sendo quebrada, é quando os nossos interesses, a nossa lei está sendo quebrada. Eu vou dar um exemplo, e para dar um exemplo eu quero já apresentar um livro. O exemplo que eu vou dar é um exemplo do pastor Paul Tripp. Ele é irmão do Ted Tripp, que era o pastor que escreveu aquele livro Pastoreando o Coração das Crianças que nós estudamos aqui no ano passado. O pastor Paul Tripp, ele escreveu esse livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Vê que título sugestivo. Instrumentos nas Mãos do Redentor. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Queria encorajar os irmãos que quiserem estudar, que adquiram esse livro, Paul David Tripp, da Nutra Publicações. Penso que ele pode abençoar a sua vida. O pastor Paul Tripp, ele conta que ele tem 4 filhos já grandes. E ele diz que ao longo da sua história como pai, ele era reconhecido por fazer uma espécie de um bolo doce, um sanduíche doce no café da manhã. Diz ele que ao longo da história, os seus filhos aplaudiam, os seus filhos o elogiavam. Ele chega a dizer que os seus filhos chegavam a comentar, quando comiam aquele sanduíchezinho no café da manhã, chegavam a comentar que ele era o melhor pai do mundo. E ele diz então que quando os filhos se casaram, mesmo após o casamento, ele em algum momento percebeu que eles deveriam envidar esforços para fazer uma viagem juntos. E ele diz então que 2 dos seus filhos já tinham casado recentemente, e seria então a primeira vez que eles iam fazer uma viagem juntos, toda a família. Então iria ele, a esposa, os 4 filhos, e de 2 filhos, as 2 esposas, eram os 2 meninos mais velhos. E ele diz então que eles vão, e ele está muito animado, porque é um momento em família, e aquela coisa especial. Então quando vai ter a primeira manhã, ele diz: eu já sei, eu farei a minha especialidade,
aquela que os meus meninos, depois que saíram de casa, quase não têm mais acesso. Então ele diz que acorda cedo, ele tem os ingredientes, ele prepara aquele que é ao longo do tempo o objeto da glória pessoal dele na família. Então ele diz que ali ele prepara, e ele, quando está preparando, ele sabe que aquele cheirinho está descendo pelos corredores e que vai acabar acordando os filhos. Qual não é a surpresa dele, que quando está ficando pronto, ele percebe que a porta do quarto do filho mais velho se abre, e ele diz: eu sabia, eles não suportam esse cheirinho da guloseima do pai. Então ele diz que se assenta e fica na expectativa do filho que vai chegar, talvez para dizer: pai, eu sonhava com esse momento, com esse café da manhã do Senhor. Então ele conta que quando o filho mais velho chega, em lugar de dizer: bom dia, oi pai, que maravilha, pai, o senhor é o melhor pai do mundo, ele diz que chega e fala: pai, o senhor se importa se eu fizer outra coisa para o café da manhã? E ele conta que sobe uma coisa desesperadora dentro dele, e ele diz: claro que não, você adora o meu café da manhã. Isso daqui, ao longo da história, é a nossa marca de família. E ele diz: mas é que a minha esposa, ele disse que parou para ouvir, é que a minha esposa, ela não gosta assim de coisa doce no café da manhã, e ela gosta de um ovo assim. E ele disse que ficou quieto, e ele disse que o filho agora vai fazer um café para a bonitinha que chegou. E é interessante ele contar como que sobe uma ira dentro do coração dele, dizendo: quem ela pensa que é? Eles adoram, essa é a marca da nossa família. Ela está chegando, e quer ir para a janela. E ele diz que mentalmente ele falava: não, mas calma, pô, o café da manhã. Mas ele disse que não conseguia, porque aquilo era aviltante a figura dele, a família dele, as estruturas dele. E é impressionante perceber um homem maduro, pastor, abençoador de vidas, num estágio maduro, com filhos casados, percebendo que o seu coração, nos seus relacionamentos, ele é muito mais estimulado à ira, à perda das composturas, quando na verdade os seus interesses, a sua lei é quebrada. Não tem nada a ver com a glória de Deus, não tem nada a ver com o ser instrumento nas mãos do Redentor para a manifestação do Evangelho poderoso que salva. Não, queridos. E eu queria aqui começar fazendo essa reflexão: será que não tem acontecido isso conosco? Será que nós não temos nos nossos relacionamentos vivido muito mais em função do nosso umbigo, dos nossos interesses, do que na perspectiva do que fomos confrontados aqui de manhã? De gente que só não foi para casa porque nós temos um propósito de Deus aqui, e os propósitos do Senhor serão concretizados nos nossos relacionamentos. Mas o que nós fazemos? Nós vivemos para a nossa reputação, nós vivemos para os nossos interesses, nós vivemos na expectativa dos nossos elogios, da nossa glória. Como isso é forte em nós, e como isso é um equívoco completo e total. Nós somos capazes, sim, de brigarmos com os filhos em casa, porque já deu o horário e passou, e eles estão brincando de guerra de travesseiro, e estão pulando, a gente já disse, e a gente entra para dizer, né? Vocês não sabem como foi o meu dia hoje, vocês não sabem como eu luto para fazer as coisas por vocês, eu trabalho para pagar essa escola de vocês, comprar esses materiais no início do ano, que acabam com o meu sono. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, vocês não me dão atenção, não respondem.
E muitas das vezes nós passamos a querer resolver os nossos relacionamentos, sabe como? Manipulando, ou com a gritaria e com a ira, manipulando ou com a culpa, não é? Eu era feliz, agora ninguém preocupa com a minha felicidade. Manipulamos com diversos joguinhos, porque o centro dos nossos relacionamentos tem sido a nossa glória, o nosso interesse. Querido, se Deus puder aplicar ao nosso coração aquilo que a igreja aqui se levantou dizendo: Deus, é isso. Eu não quero viver a vida na expectativa de quem busca o seu conforto, ainda que espiritual ali, se eu fui inserido na família que eu fui inserido, no trabalho que eu fui inserido, na vizinhança que eu fui inserido e na igreja que eu fui inserido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Os seus relacionamentos não são seus, eles são de Deus, não é você que escolheu. Roberto, vai devagar, quem escolheu fui eu. Queridos, preste atenção, vem comigo no raciocínio bem simples. Quem definiu o país, o estado, a cidade em que você nasceu, a família em que você nasceu, foi o Senhor. Quem na história lhe enviou para aquele colégio, para aquele estudo, para aquela vizinhança, foi o Senhor. Então você que está aí dizendo: não, o meu cônjuge fui eu que escolhi, e eu sou pecador, decaído, escolhi mal, então, a culpa é até minha, mas não dá certo. É porque você não está entendendo. Nasce há 2 séculos atrás, lá no meio dos tigres asiáticos. Você vai escolher esse cônjuge que está aí? Você vai escolher a igreja aqui das graças? Se uma mão invisível não tivesse lhe guiado no seu trabalho, no local que você mora, estaria você aqui? Se não fosse aonde você conheceu a sua esposa, onde foi? Quem te levou para lá? Quem que gera essas conexões é o Senhor. Preste atenção, nossos relacionamentos não nos pertencem, eles pertencem a Deus. A família onde você foi inserido, muitas pessoas se rebelam dizendo isso: eu não escolhi o meu nome, eu não escolhi meu pai e minha mãe, então eu me rebelo. É o contrário, eu não escolhi, Deus é que me pôs lá. Os propósitos de envio de Deus estão sobre a minha vida. Os nossos relacionamentos, queridos, não são escolhas nossas, eles são de Deus. Eu vou apenas ler um texto que nós vamos explorar na semana que vem. E eu quero, com esse texto, reforçar esse ponto que tenho conversado com os irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 9 até o 17. Eu gosto de dizer que o momento da leitura da palavra de Deus deveria lhe trazer um zelo especial para tudo. Preste atenção, é palavra de Deus. Colossenses 3.
não mintais uns aos outros. Eu comecei no versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que texto precioso a respeito dos relacionamentos. Para mim, o texto está exatamente dizendo para mim e para você que quem define a nossa nova identidade é Cristo em nós. E aqui deixa eu fazer um parêntese. Na classe de família, a gente parte do pressuposto de gente que teve a vida transformada pela graça do Senhor Jesus. Porque senão, qualquer princípio, qualquer papel, qualquer delineio que a palavra de Deus revele, e que alguém que não tem o Senhor vai tentar experimentar, ele não vai dar conta. E ele, como não tem esperança, ele vai se frustrar, e como ele não vê os frutos do seu próprio braço, ele vai achar que não funciona, e ele vai se rebelar ainda mais. Por isso que eu fiz questão de ler a partir do 9. Ele diz: vocês tinham uma natureza antiga, mas agora vocês foram revestidos de uma nova natureza em Cristo Jesus. E por isso, se vocês são eleitos de Deus, existe uma novidade de vida para os relacionamentos de vocês. A primeira coisa que uma pessoa, como o endemoniado gadareno, precisa ter antes de ser um enviado para uma terra árida, é ter um encontro com Jesus, é ter a vida transformada por Jesus. E a partir dali, ele é enviado para os relacionamentos onde ele vai revelar a salvação de Jesus. Uma vez partido do pressuposto que estou conversando com gente que conhece o Senhor Jesus, já teve um encontro com o Senhor Jesus, já se despiu do velho homem, já tem uma nova roupa, ele é do Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus estabelece nesse texto qual é o chamado dele para os seus relacionamentos. Sabe por que ele faz isso? Porque é Deus que estabelece os nossos relacionamentos. Aquele negócio que você tem pensando: não, mas eu é que escolhi o trabalho errado, porque os colegas lá são difíceis demais. Não, eu é que escolhi a repartição errada, porque aquele chefe é terrível demais. Deixa eu lhe dizer uma coisa, cuidado com isso. Quando você parte desse pressuposto, os relacionamentos são na sua cabeça, eles existem na perspectiva do seu interesse, eles existem na expectativa do que você pode ganhar, eles existem na expectativa egocentrista. Mas quando você entende que é o contrário, é o Senhor que mudou a sua identidade, e Ele agora está dizendo: veja como é que você vai viver seus relacionamentos. Você vai transformar aquilo que é tragédia como oportunidades da graça. E eu vou apenas dizer esse ponto
para a gente encerrar a nossa classe. Não entendi, Roberto, o que você falou. Vou falar de novo. Você vai transformar aquilo que é tragédia nas oportunidades da graça. Vamos começar exemplificando na vida dos filhos. Ontem eu sentei com um amigo aqui da igreja, o Daquinho, e a gente foi começar a falar dos filhos. E eu contei para ele que nessas férias nós recebemos algumas pessoas em casa, muito joia. E como a gente andava junto, só eu, ouvindo as conversas do meu filho, eu ouvi as seguintes conversas. Primeiro, um filho de um pastor que estava em casa, maiorzinho, começou a dizer que ele já tinha lido os livros Crônicas de Nárnia. E o meu filho já assistiu, acho que um filme. Mas aí eu ouvi aqui o meu filho dizendo, eu também já li. Pensei, certo. Aí o menino disse assim, mas são 7 livros, a coletânea do C.S. Lewis, e eu já li os 7. Aí o meu filho disse, eu também li os 7. Depois, tinha um outro pessoal aí, missionários no interior da Amazônia, e um dizendo que, da experiência dele dormindo na floresta, na Amazônia, gosto difícil, e eu estava perto, peguei o quê? Meu filho dizendo, eu também já dormi na floresta amazônica. Certo. Uma outra, eu vou parar, meu intuito não é expor meu garoto não, meu garoto é massa. Preste atenção. Eu fui escutando essa, escutei algumas outras assim, cabulosas, é um negócio assim, que a cara do menino tinha que pelo menos ficar vermelha, não é possível. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você pode olhar tragédias e passar a compreendê-las como oportunidades da graça. Para mim, aquilo é uma tragédia. Um traço de mentira para poder ficar bem com os outros é uma tragédia. E vem na minha mente, não foi isso que eu ensinei para esse menino. Ele sabe dizer não, não dirás falso testemunho, ele sabe os 10 mandamentos. Não é possível. Me sobe uma ira quando eu vejo os meus filhos pecando, é sério. E eu comecei a pensar, qual é a razão da ira? É a quebra diante de Deus? Ou é a quebra, talvez, da glória e da reputação do pai? E esse traço foi tão forte que a turma toda já foi embora, e ontem a minha filha deu com a língua nos dentes, contando uma outra que ele mentiu, e ela começava a rir do tanto que a mentira era cabulosa, e ela disse para mim assim, mas papai, ele fala com tanta verdade que todo mundo acreditou. E me sobe uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Instrumentos nas mãos do Redentor são pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Aquilo que é uma tragédia é uma oportunidade da graça. Deus armou uma agenda. Filho, deixa eu conversar com você. Sim, pai. Ô filho, Crônicas de Nárnia só tem filme, né? Ou tem livro também? Ele abriu o olho, falou, tem livro. Falei, certo. Mas só são 3, né? Tem 3 filmes.
Ele, acho que é. Aí eu parei e falei, não sei se são mais livros, se são 5 ou se são 7 livros. Aí ele, você já viu, filho, algum desses livros? Ele quieto. Viu não, filho, você já leu alguns? Vamos mudar de assunto. Ele, tadinho, ficou numa vergonha, porque os meninos estavam falando de um filme do Homem-Aranha que ia sair no cinema. Ele não entendeu direito, e ele falou assim, eu já assisti. E aí a turma, mas ainda vai sair no cinema. Mas ele manteve, ele falou, não, mas eu já assisti, eu consegui, meu pai arrumou, nós já assistimos. E eu fui com ele, o filme do Homem-Aranha, A Noite na Floresta. Até que então, ele não tinha percebido que eu tinha ouvido. Eu falei assim, filho, o papai, por uma providência de Deus, o papai ouviu, quando você disse que leu 7 livros das Crônicas de Nárnia, não disse? O papai ouviu quando você falou da sua aventura na floresta, não foi? O papai ouviu do filme que nem saiu no cinema e você já assistiu, não é, filho? O que é isso, filho? Como é que é? Me explica aí. Aí ele falou assim, papai, é porque se eu não falar que já fiz, eles vão zombar de mim. Eu falei, uai, entendi. É mesmo, né? Aí se você falar que não leu, eles vão dizer, você não leu, você não viu. Ele, Eu falei, filho, então, peraí. Quando você falou que leu, que foi, que viu, que fez, ninguém zombou. Ele disse, não. Eu falei, filho, então deu certo. Ele disse, deu. Ele ficou animado. Eu disse, filho, por que você acha que Deus fez o papai ouvir esses 3? Os outros eu não ouvi. É porque Deus, filho, Ele transforma tragédias em oportunidades da graça. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Se você começa a mentir e dá certo, sabe o que isso faz, filho? Isso vai endurecendo o seu coração e você vai achando a mentira normal e legal, porque dá certo. Ninguém zomba de você, porque você não fez, não tem, não conhece. Afinal de contas, a mentira deu certo. E a maior tragédia é quando Deus deixa alguém se dar bem com o pecado. Vai endurecendo o coração. Sabe por que Deus, filho, fez o papai ouvir? Porque eu te amo tanto para dizer para você que o pai da mentira é o diabo. Quem usa a mentira para se dar bem é filho do diabo. Ele abriu o olho, foi feio o negócio. E talvez você não tenha entendido que com a mentira parece que você está bem com os homens, mas tem um que vê o coração. E no momento que você está se dando bem com os coleguinhas, tem um que está vendo a tragédia da perdição do seu coração. O nome dele é Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Ele não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E ele está vendo essa inclinação para seguir o diabo, que é pai da mentira. E ele fez o papai ver, para vir lhe dizer que esse caminho é de morte. Mas ele veio lhe dizer, filho, que tem uma esperança. Só uma pode fazer você temer mais a Deus do que os homens. Só uma pode mudar o seu coração para nunca resolver nada rasgando a verdade. E o que Deus proveu é Jesus, é o seu Filho. Interessante que a minha tentação inicial, que foi a de expor na frente dos amigos, que foi a de dizer não é isso que eu te ensinei, não é isso, Deus calou a minha boca. E eu não fiz uma conversa que traria talvez louros para mim. Mas aquela tragédia que quase me consumiu pela minha reputação. Mas aquela tragédia veio à tona, porque Deus traz à tona os problemas dos nossos relacionamentos, para abrir para nós as oportunidades da graça. Aquele irmãozinho ruim de doer na igreja. Aquela pessoa no trabalho intragável.
aquele assunto que chegou no seu colo e que você está sempre querendo terceirizar, não leva para o pastor, não fala com o presbítero, não leva para o chefe. Talvez você não entendeu que essas tragédias são oportunidades de Deus para que você leve a graça de Cristo, que é a esperança de redenção. Queridos, que o Senhor nos use como instrumentos nas mãos dEle, como pessoas que precisam ser transformadas, ajudando os que precisam ser transformados, compreendendo que os nossos relacionamentos não são nossos, eles são de Deus. Não é você que escolhe e desescolhe, é você que escolhe e, na medida que Deus delineia, você vive para a glória dEle, espalhando a única coisa que transforma, o Evangelho de Cristo, aonde você estiver. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nossa oração, Pai, é que o Senhor mude essa estrutura do coração egocêntrico que vive para os seus interesses. Esse coração que, se tiver dodói para o nosso lado, é aí que a gente fica irado. Esse coração, ó Pai, que vive na perspectiva dos próprios interesses. Ó Deus, livra-nos disso. Livra-nos de achar, Pai, que nós é que escolhemos e talvez escolhemos errado e por isso podemos abandonar. Ajuda-nos a compreender, Pai, que a estrutura dos relacionamentos, elas estão debaixo do Teu senhorio. E enquanto o Senhor nos permitir conviver em um relacionamento de qualquer ordem, nós estamos ali para os propósitos do Senhor na nossa vida e daqueles com os quais nos relacionamos. Que o Senhor nos ajude a compreendermos as tragédias, aquela mulher rixosa, aquele marido banana, aqueles filhos rebeldes, aqueles colegas promíscuos, como questões que vêm à tona, trágicas, mas como oportunidades da graça ser transparecida, desenvolvida, a benefício dos Teus propósitos. E assim, Pai, faça-nos instrumentos nas Tuas mãos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.